A anunciação quando tudo começou. A brisa da tarde soprava suavemente pelas ruelas silenciosas de Nazaré. O sol derramava um brilho dourado sobre os telhados de pedra e uma paz incomum pairava no ar. Dentro de uma casa simples, Maria, uma jovem humilde e temente a Deus, terminava suas tarefas com dedicação. Sua mente estava serena, seu coração repleto de fé. De repente, o ambiente ao seu redor mudou. A luz tornou-se intensa, mas não ofuscante. O ar vibrou com algo sobrenatural. Maria levantou os olhos e viu diante de si uma figura majestosa, envolta em esplendor celeste. Era o anjo Gabriel. Salve, agraciada! O Senhor é contigo, disse ele com voz suave, mas carregada de autoridade divina. Maria, assustada, recuou alguns passos. Seu coração disparava. Por que um anjo lhe saudava assim? Gabriel continuou. Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria tremia, não por medo, mas pela imensidão das palavras. Como poderia ser isso se ela era virgem? O anjo respondeu com ternura e firmeza. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o que há de nascer será santo, filho de Deus. E tua parenta Isabel, que era estéril, também concebeu. Para Deus nada é impossível. Maria, com lágrimas nos olhos e o coração completamente entregue, disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. No instante seguinte, o anjo desapareceu. A luz se dissipou. Mas dentro de Maria algo novo começava. O plano da salvação havia se movido. Deus agora habitava entre os homens, oculto no ventre de uma jovem obediente. Do lado de fora, o mundo seguia alheio à maior notícia já entregue. Mas no céu, os anjos celebravam. A história da salvação havia sido ativada com um simples sim. A visita a Isabel. Após o anjo partir, Maria sentiu o peso e a honra do mistério que carregava. Sem hesitar, decidiu visitar sua parenta Isabel conforme o anjo mencionara. Partiu apressadamente pelas montanhas da Judéia, enfrentando uma longa e árdua viagem. Seus passos eram firmes, impulsionados pela fé e por um segredo divino que crescia dentro dela. Ao chegar à casa de Zacarias, bateu suavemente. Isabel, já visivelmente grávida, abriu a porta. No instante em que ouviu a saudação de Maria, algo sobrenatural aconteceu. O bebê em seu ventre estremeceu de alegria, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Com os olhos cheios de luz, ela exclamou com voz forte: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me é concedido que a mãe do meu Senhor venha a mim? Maria ficou surpresa, pois Isabel sabia, sem que ela dissesse nada. Era o Espírito Santo revelando os segredos de Deus. Isabel continuou: Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se cumprirá o que te foi dito da parte do Senhor. Maria, então, tomada por um espírito de adoração, elevou sua voz ao céu. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Suas palavras ecoaram pela casa e talvez pelos céus. Era o cântico de uma alma rendida, o Magnificat, louvor puro, vindo de uma jovem que carregava em seu ventre a esperança do mundo. Maria permaneceu com Isabel por cerca de 3 meses, ajudando nos afazeres da casa, orando, partilhando experiências. As duas mulheres, marcadas por milagres, viviam dias que mudariam para sempre a história. Enquanto João se formava no ventre de Isabel, Jesus se formava em Maria. 2 bebês, 2 planos celestiais entrelaçados no desígnio divino. Um prepararia o caminho. O outro seria o próprio caminho. Ao final da visita, Maria retornou para Nazaré. Seu coração ardia. Algo grandioso estava por vir. José e o anjo em sonho. Maria havia voltado para Nazaré. Com o passar dos dias, a gravidez começou a se tornar visível. E com ela os olhares, os comentários, os julgamentos. José, seu noivo, era um homem justo e bondoso. Mas ao saber da gravidez, ficou profundamente abalado. Ele sabia que o filho não era seu. Seu mundo desabou. Ele amava Maria, mas não entendia o que estava acontecendo. Seu coração estava em conflito. Por um lado, a dor da aparente traição. Por outro, o desejo de não envergonhá-la publicamente. José decidiu deixá-la secretamente. Queria poupá-la.
Era sua maneira de amar, mesmo em meio à dor. Naquela noite deitou-se angustiado. O sono o envolveu. E então o impossível aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José acordou com o coração acelerado. As palavras do anjo ainda ressoavam em sua alma. Tudo fazia sentido agora. Maria não mentiu. Era verdade, era Deus. Sem hesitar, ele foi até Maria. A olhou nos olhos, agora com lágrimas de reverência e amor. Eu acredito, disse ele suavemente. A partir daquele momento, José se tornou guardião do maior mistério da humanidade. Assumiu seu papel de protetor da Sagrada Família com humildade e coragem. Ele cuidaria do Filho de Deus como se fosse seu. Aquele carpinteiro simples havia sido escolhido para uma missão celestial. Enquanto a cidade seguia cega ao milagre que crescia no ventre de Maria, José e ela caminhavam juntos, confiantes. A história da redenção avançava silenciosamente, dentro de uma casa modesta de Nazaré. O nascimento em Belém, o edito do imperador romano César Augusto, ecoou por toda a terra. Um recenseamento geral deveria ser feito. Cada um deveria ir à sua cidade de origem para ser registrado. José, descendente de Davi, precisou viajar até Belém, a cidade de seus antepassados. Maria, já no final da gestação, o acompanhou na longa e difícil jornada. As estradas eram poeirentas, os caminhos íngremes. Ela sentia as dores da gravidez se intensificarem a cada passo. Belém, pequena e sobrecarregada, estava lotada de viajantes. Hospedarias estavam cheias. Portas eram batidas, recusas eram dadas. Maria sentia o momento se aproximando. As dores aumentavam. O corpo se preparava. Sem ter onde ficar, José conseguiu abrigo num estábulo humilde, onde animais descansavam sobre palha. Ali, entre o cheiro forte do feno e o mugido de bois, o Salvador do mundo nasceria. Naquela noite silenciosa, em meio à simplicidade do cenário, o divino se uniu ao humano. O céu tocou a terra. Maria deu à luz. Com mãos trêmulas, mas confiantes, envolveu o bebê em faixas e o deitou numa manjedoura. Nenhum trono, nenhum cetro. Apenas o calor dos animais, o feno como leito e a paz de uma noite santa. O silêncio foi quebrado por um choro de recém-nascido. Aquele som ecoou nos céus. O Filho de Deus, a palavra feita carne, havia chegado. O plano eterno de salvação acabara de tomar forma humana. José ajoelhou-se ao lado de Maria. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Enquanto isso, os céus se iluminavam de forma incomum. Os anjos se posicionavam, pois a boa nova precisava ser anunciada. Ali naquele lugar improvável, o maior nascimento da história aconteceu. Não foi nas cortes nem em templos dourados, mas no silêncio de um estábulo, porque Deus escolheu o humilde para confundir o mundo. O menino dormia. Maria o observava com adoração. Ela sabia. Seu filho era o próprio Deus, os pastores e os anjos. Naquela mesma noite, fora dos muros da cidade, alguns pastores guardavam seus rebanhos sob as estrelas. O frio cortava o ar, mas o céu estava claro, quase inquieto. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, uma luz intensa rompeu a escuridão. Um anjo do Senhor apareceu diante deles. Os pastores ficaram aterrorizados, caindo com os rostos ao chão. Mas o anjo disse: "Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." Os olhos dos pastores se arregalaram. Aquela notícia era grandiosa demais. O anjo continuou: "Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o bebê envolto em faixas e deitado numa manjedoura." De súbito, o céu se abriu em glória. Uma multidão de anjos apareceu, enchendo o firmamento com luz e cânticos celestiais. Diziam: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade." O som era indescritível, um coral do céu sobre a terra. Era o céu anunciando que o Redentor havia chegado. Quando os anjos partiram, os pastores se entreolharam. "Vamos a Belém. Precisamos ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou." Apressaram-se. Caminharam rapidamente pela madrugada. Seus corações pulsavam com fé e expectativa. Ao chegarem ao estábulo, encontraram exatamente como o anjo dissera: Maria, José e o bebê deitado numa manjedoura. Eles se ajoelharam.
Olharam para o pequeno rosto do menino. Não era apenas um bebê. Era o Salvador prometido, o cumprimento das profecias. Emocionados, contaram a Maria e José tudo o que haviam visto e ouvido. A jovem mãe ouvia atentamente, guardando cada palavra em seu coração. Ao partirem, os pastores espalharam a notícia. Falavam com entusiasmo sobre o que viram. Todos os que ouviam se admiravam. Mas Maria continuava silenciosa, contemplando. Ela sabia que o menino dormindo em seus braços era o Rei dos Reis. A visita dos magos. Em terras distantes do Oriente, 3 homens sábios, estudiosos das estrelas e dos antigos escritos, observavam o céu quando viram algo incomum. Uma estrela diferente, brilhante, majestosamente posicionada no firmamento. Eles sabiam que aquele sinal não era comum. Algo grandioso havia acontecido. Depois de consultarem textos antigos, chegaram a uma conclusão. O rei dos judeus havia nascido. Guiados pela luz celestial, prepararam presentes dignos de realeza, ouro, incenso e mirra. Reuniram suas caravanas e partiram em uma longa jornada, atravessando desertos, vales e montanhas movidos pela fé. Dias depois chegaram a Jerusalém. A cidade se alvoroçou com a presença dos magos. Eles perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A notícia chegou até o rei Herodes, que foi tomado por um temor disfarçado de curiosidade. Reuniu os principais sacerdotes e escribas e perguntou onde o Cristo deveria nascer. A resposta foi clara: em Belém da Judéia, conforme disseram os profetas. Herodes chamou os magos secretamente e, com falsa reverência, disse: vão a Belém, busquem o menino, e quando o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Os magos seguiram viagem, e eis que a estrela voltou a guiá-los, parando exatamente sobre o lugar onde o menino estava. Ao entrarem, viram Maria, José e o menino Jesus. Seus corações se encheram de reverência. Ajoelharam-se e o adoraram. Era o momento que haviam esperado por toda a vida. Abriram seus tesouros. Ofereceram ouro, reconhecendo-o como rei. Incenso, reconhecendo-o como Deus. E mirra, já anunciando sua futura morte redentora. Naquela noite, Deus os advertiu em sonho para não voltarem a Herodes. Então, retornaram por outro caminho, deixando atrás de si um rastro de fé, sabedoria e entrega. Enquanto isso, Maria guardava tudo em silêncio. Era como se cada nova visita confirmasse a magnitude do que estava acontecendo. A notícia do nascimento do Salvador se espalhava como fogo em palha seca. O mundo nunca mais seria o mesmo. A fuga para o Egito. Na calada da noite, quando o mundo dormia, José teve outro sonho. Um anjo do Senhor apareceu e falou com urgência: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes procurará o menino para o matar. José despertou com o coração em alerta. Sem hesitar, levantou Maria e preparou discretamente tudo o que podiam carregar. Ainda de madrugada, partiram com o menino nos braços, fugindo da fúria de um rei enlouquecido. Herodes, ao perceber que fora enganado pelos magos, se enfureceu. Seu coração, tomado por ódio e medo, ordenou uma das ações mais cruéis da história: o massacre dos meninos de Belém, com até 2 anos de idade. O choro das mães ecoou pelos becos da cidade. Era o lamento de Raquel, chorando por seus filhos, como já haviam profetizado. Mas Deus já havia protegido seu filho. A Sagrada Família cruzava o deserto em direção ao Egito. Cada passo era guiado pelo céu. O sol queimava, o vento cortava, mas o Salvador estava a salvo. No Egito, José buscou trabalho como carpinteiro. Maria cuidava do menino, e Jesus crescia em segurança. O Egito, terra que um dia fora símbolo de escravidão, agora acolhia o libertador. A infância do Filho de Deus se desenrolava em silêncio, longe dos olhos do mundo. Enquanto isso, Herodes morria em sua própria loucura. Após algum tempo, o anjo novamente apareceu a José em sonho. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e volta para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. José obedeceu, mas ao saber que o filho de Herodes reinava na Judéia, temeu. E novamente Deus o advertiu em sonho. Assim ele levou sua família para a Galiléia, e foram habitar em Nazaré, como predito pelos profetas. A infância em Nazaré, acompanhar o crescimento de Jesus em Nazaré,
revelavam um mistério silencioso. Ele não fazia milagres ainda, mas sua presença já irradiava algo diferente. O menino crescia forte, saudável, obediente a seus pais, mas com uma sabedoria incomum. Observava atentamente as Escrituras. Fazia perguntas que deixavam os mais velhos desconcertados. José o ensinava o ofício de carpinteiro. Madeira, martelo, pregos, instrumentos simples que um dia estariam envolvidos em seu maior sacrifício. Mas por enquanto, ele apenas construía portas e móveis. Maria cuidava do lar, mas também contemplava com espanto cada gesto, cada palavra de seu filho. Ela sabia que ele era o filho do Altíssimo, mas ele também era seu menino. As crianças da vila o chamavam para brincar, e Jesus ria com elas, corria, subia em árvores. Era humano, totalmente humano. Mas havia dias em que ele parava e olhava para o céu, como se conversasse com alguém invisível, como se ouvisse respostas. A cidade de Nazaré, pequena e desprezada, jamais imaginava que ali crescia o Salvador do mundo. Aos olhos dos vizinhos era apenas o filho do carpinteiro, mas os céus o reconheciam como rei. E assim os anos passaram. O menino se fez jovem, o jovem se fez homem. Ele aguardava o tempo certo, o tempo do Pai. Jesus no templo aos 12 anos. Todos os anos, José e Maria iam até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Era uma tradição sagrada, um tempo de adoração e memória. Quando Jesus completou 12 anos, eles o levaram com eles. Era a primeira vez que o menino participava do rito. Como um jovem em preparação para a vida adulta, a cidade estava em festa. Multidões subiam ao templo. Sacrifícios eram oferecidos, orações elevadas, e o clima era de reverência. Jesus observava tudo com profunda atenção. Seus olhos curiosos exploravam os corredores do templo, as palavras dos rabinos, os rituais dos sacerdotes. Após os dias da celebração, a caravana de retorno partiu. Maria e José pensavam que Jesus estava entre os parentes e conhecidos, mas após um dia inteiro de caminhada, perceberam que ele não estava. Desesperados, voltaram a Jerusalém e passaram 3 dias procurando por ele. Vasculharam ruas, procuraram entre amigos, perguntaram por toda parte. O medo os consumia. No 3º dia, encontraram Jesus no templo, sentado entre os doutores da lei. Ele não apenas ouvia com atenção, mas fazia perguntas e dava respostas que surpreendiam a todos. Os mestres da lei, experientes e orgulhosos, estavam boquiabertos com a sabedoria daquele menino. Nunca haviam ouvido algo tão profundo, vindo de alguém tão jovem. Maria e José se aproximaram com o coração acelerado. Ela disse: "Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos com angústia." Jesus olhou nos olhos da mãe com ternura e disse: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Eles não compreenderam totalmente o que ele queria dizer, mas aquelas palavras ecoaram no coração de Maria. Era mais um lembrete de que aquele menino pertencia a algo maior. Jesus voltou com eles para Nazaré e lhes era submisso. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se sujeitou a viver como homem, a obedecer aos pais terrenos que Deus lhe deu. E assim, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A preparação no silêncio. Os anos se passaram em silêncio. Os evangelhos não detalham esses dias, mas o céu não esqueceu. Jesus, agora homem feito, continuava sua vida simples em Nazaré. Carpinteiro como José, levantava paredes, construía mesas, restaurava ferramentas. Suas mãos que moldaram o universo, agora moldavam madeira. Ele andava pelas ruas de Nazaré como qualquer outro homem. Mas dentro dele o reino pulsava. Cada gesto, cada pensamento, cada silêncio era oração. Muitas vezes subia ao monte para orar. Ficava horas observando as nuvens, falando com o pai em segredo. Era o filho aguardando o tempo do pai. Maria o observava em silêncio. José já havia partido, e ela carregava a memória daquele homem justo. Agora, via seu filho caminhando firme para o destino que o aguardava. Jesus ajudava os vizinhos, cuidava dos pobres, abraçava as crianças. E embora ainda não tivesse realizado milagres, todos viam nele algo especial, uma presença de paz que preenchia o ambiente. Na intimidade de seu coração ele sabia, o tempo se aproximava. Logo, o batismo. Logo na revelação. Logo, o chamado público. O mundo não sabia, mas o Redentor já caminhava entre eles, preparando-se, esperando o sinal. Ele sabia quem era, sabia por que veio.
Sabia o preço que teria de pagar, mas esperava. Em silêncio, em obediência, em amor. Que assim terminou a preparação. O cordeiro já estava entre os homens. Em breve, o mundo ouviria sua voz pela primeira vez.